Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da lista de relacionados e também a provável escalação para o jogo de hoje contra o Curitiba, a respeito também do presidente Sérgio Rodrigues, que já falou a respeito do Pedro Lourenço, e um dos motivos de que assim, ele é uma das últimas salvações do Cruzeiro, o caso envolvendo o Marco Antônio. E onde será que ele está? Tipo, por que não está jogando e nem sendo relacionado para os jogos da Raposa? Além também do Matheus Pereira e aquele interesse antigo do Internacional. E será que tem ainda alguma chance do jogador deixar a toca da Raposa? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Mas antes de começarmos, se liga nessa dica. O Futebol Team é um aplicativo onde vocês podem assim montar o seu personagem dentro do jogo e jogar como se fosse um modo carreira no FIFA, no PES, enfim, qualquer um que você tenha jogado. Eu vou deixar aqui o link na descrição, onde por lá você somente faz o seu login, colocando assim informações igual e-mail e criando uma senha para participar. Lembrando que lá você pode treinar o seu personagem do jeito que você quiser, e quando chegar a um certo nível, que é a partir dos 50, eu estou chamando alguns de vocês para jogar no meu time, e assim, dá para monitorar vocês entrando por esse link, e quando chegar ao nível 50, eu posso convidar algum de vocês para jogar comigo, beleza? Então aqui, eu vou deixar o link na descrição, um aplicativo muito bom, jogo que você pode ali compartilhar com seus amigos, e sem dúvidas vai se divertir demais, beleza? Então aqui fica a dica, e baixe já o Futebol Team, valeu? Bom, vamos começar falando a respeito do jogo de hoje contra o Curitiba, que assim, partida que vai ser realizada pela 10ª rodada do Brasileirão. Eu tava esperando que esse jogo ia ser só quarta-feira, enfim, já é terça-feira agora, com um prazo bem curto, né, se for pensar, em relação ao último jogo do Cruzeiro, que foi no sábado. O Cruzeiro aí teve, em média, 2 dias de treino, mais o dia de hoje, para fazer assim essa preparação para o duelo no Mineirão contra o Curitiba. Enfim, partida importante, o Cruzeiro conseguiu uma vitória, um adversário que está bem dentro do G4, e o Cruzeiro ganhando essa partida pode manter uma distância ali de 5, 6 pontos do G4 da competição, o que ainda seria viável mesmo com esse início horroroso. Para essa partida, o Cruzeiro teve algumas mudanças em relação à lista de relacionados, com alguns destaques para vocês, uns destaques positivos dessa vez, né? Que assim, o Rodolfo, o Marcelo Moreno e também o Wellington Nem já estão integrados para atuar nesse jogo. 3 jogadores que eu tenho certeza que vai ajudar demais, além do atacante Eduardo, que foi um pedido do treinador, que chegou lá do Primavera de São Paulo, jogador bem novo e que já teve uma boa passagem também pelo Ceará lá em 2019. Enfim, para essa partida, o Cruzeiro também vai ter alguns desfalques a respeito do Everton, que sofreu uma lesão. Eu acho que nem ele seria titular, beleza? Mas vai ficar ali de 2 a 3 semanas fora. O Raul Castro disse que já não atua há 3 jogos, vai cumprir mais uma partida também. E o Matheus Barbosa com um desgaste muscular, problema bem besta, né? Se for pensar, não vai jogar também. E ele que marcou 3 gols nos últimos 2 jogos, jogando no Mineirão, 2 contra o Vasco e 1 contra o Guarani. Então o Matheus Barbosa muito bem, jogando dentro de casa, não vai poder fazer parte desse time. E esses são os desfalques do Cruzeiro. E o Super Esportes pontuou que, sendo assim, a provável escalação do Cruzeiro vai ter o Fábio no gol, o Léo Santos na zaga ao lado do Rodolfo e o Ramon, um esquema de 3 zagueiros. Na lateral direita, o Norberto, pelo lado esquerdo de campo, o Felipe Augusto, os volantes sendo o Rômulo e o Nonoca, que eu gostei bastante, principalmente do Nonoca no último jogo. Jogador defensivamente muito bom, dá uma liberdade até mesmo para quem for jogar do lado dele, seja o Giovani, seja o Rômulo, seja o Matheus Barbosa. E assim, pelo lado, como se fosse um meia, o Marcinho e 2 centroavantes, indo mais pelo lado direito, o Bruno José e o Rafael Sobis, um pouco mais centralizado, beleza? Vamos ver aqui o que vai ser. Eu gostei um pouco mais da escalação do que, por exemplo, do último jogo contra o Brasil de Pelotas. Eu não gostei absolutamente nada daquele time, beleza? E essa escalação um pouco mais, podemos dizer, ofensiva, com algumas peças tendo mais liberdade dentro de campo, e ver como que vai ser essa zaga com o Ramon, o Léo Santos e o Rodolfo, que é um trio de zagueiro muito bom, que me passa bem mais confiança do que aqueles últimos jogos com o Joseph, Ramon e o Everton. Mas enfim, e vocês, quando que acham que vai ficar esse jogo de hoje contra o Curitiba? Eu vejo que o Cruzeiro, se não ganhar, vai ficar mais uma vez no empate 1 a 1 ou ganhar por 2 a 0, 2 a 1. Enfim, deixa aqui nos comentários qual você acha que vai ser seu palpite
porque quem acertar, eu vou deixar aqui na tela e vou mandar um salve no próximo vídeo, no caso o jogo de hoje, no máximo até amanhã, no vídeo que vai sair na quarta-feira, beleza? Mais um assunto importante que eu queria trazer aqui para vocês, a respeito assim do Pedro Lourenço, onde nessa segunda-feira foi muito movimentada, até o próprio Léo Portela já chegou a colocar alguns tweets falando que alguns empresários, como por exemplo o Pedro Lourenço, teria interesse de assumir o Cruzeiro e pagar sim essas dívidas e queria, como todo mundo já sabe, a renúncia do presidente Sérgio Rodrigues. Enfim, eu vejo que a solução do Cruzeiro não tem outra, se não for nem que seja o Pedro Lourenço, outros empresários assumindo, não vejo que tem chance nenhuma do Cruzeiro sair dessa, até porque vai chegar essa dívida do Arrascaeta, já chegou, né? Não pode contratar, tem que pagar 7 milhões de reais, e vai chegar a do Riascos, algo próximo dos 6 milhões, e como já está impossibilitado de contratar, possivelmente a FIFA vai querer algo a mais, até para forçar o Cruzeiro a pagar, como por exemplo, alguma chance de queda para a Série C, por incrível que pareça, já que essa dívida não é de hoje, tá? Não é o primeiro aviso da FIFA, e também a respeito assim de perder pontos na Série B. Então seria algo horrível, principalmente porque o Cruzeiro está numa situação bem pior do que o ano passado, quando perdeu 6 pontos. E até acho interessante que uma matéria que o Super Esportes fez algumas semanas atrás, cerca de 14 dias, que o presidente Sérgio Rodrigues falou que já ofereceu várias vezes esse cargo de vice-lugar, de vice-presidente no caso, para o Pedro Lourenço, que ele não teve interesse de aceitar. Eu vou deixar aqui na tela agora e vou ler junto com vocês o que ele disse em uma entrevista ao Super Esportes. Abre aspas. Quando eu fui ser candidato, fui lá e perguntei ao Pedro se ele apoiaria. A gente sabe que se o Pedrinho quisesse ser o presidente do Cruzeiro, era só colocar o nome, nem precisaria de eleição. Eu pedi que ele me ajudasse e perguntei, você quer ser o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, de porteira fechada? Pode tomar a definição que você quiser, não tem problema para mim. Ele falou que não, que ajudaria como pudesse, mas que isso aí não conseguiria assumir. Já fiz outras vezes esse convite, fecha aspas. E eu fico perguntando assim, se ele já fez esse convite, por exemplo, somente naquele início do ano passado, quando ele assumiu o Cruzeiro, em março daquele ano, e também, ou se, por exemplo, nessa situação igual o Cruzeiro passando por uma reformulação no elenco, o segundo ano na Série B, se ele propôs assim esse cargo de vice-presidente ou não. Até mesmo hoje eu acho que se ele propôs algo do tipo, eu não sei se o Pedro Lourenço iria assumir, eu acho que ele aceitaria somente se fosse o presidente do Cruzeiro, e pelo visto o Sérgio Rodrigues não vai renunciar, mesmo com toda essa pressão, mesmo com, se não fosse por essa questão da dívida na FIFA, até que tudo bem, ele não querer renunciar, mas assim, o Cruzeiro já claramente, ele já falou que não vai ter condições, e ainda ficar fazendo jogo duro, não querer sair assim, para deixar os investidores meio que de uma forma assumir o Cruzeiro, que eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ser uma gestão muito melhor. E o Pedro Lourenço, que já está bravo com o Sérgio Rodrigues, já tem um bom tempo, não foi de hoje, desde aquele jogo contra o Brasil de Pelotas no ano passado, quando ele queria a demissão, por exemplo, do Enderson Moreira, o Sérgio Rodrigues não demitiu ele, passou mais 2 rodadas, o Cruzeiro perdendo, que ele foi cair, que foi naquela época que o Cruzeiro contratou o Ney Franco com bastante, assim, pessimismo, né, que já estava um trabalho que tinha quase certeza que não iria dar certo e realmente não deu. Esse ano o Pedro Lourenço queria a contratação do Alexandre Matos, o Cruzeiro meio que nem quis, parece, ouvir ele direito, porque com o Pedro BH, com toda a condição que ele tem, e amigo do Alexandre Matos, sem dúvidas poderia trazer o presidente, o dirigente tranquilamente para o Cruzeiro, e o Sérgio Rodrigues acabou optando pelo Rodrigo Pastana, que fez algumas boas contratações, mas por ter essa proximidade com o Alexandre Matos, que é um excelente diretor, e também com o Pedro BH, o maior investidor aqui do Cruzeiro, individual, então acho que deu uma besteira gigantesca, além da contratação do Mozart, que o Pedro Lourenço queria a contratação, por exemplo, de um técnico mais experiente, mas enfim. E vocês, o que acham a respeito desse caso? Você acha que esses empresários vão assumir, ou acho que realmente o Sérgio Rodrigues não vai sair desse trono de presidente do Cruzeiro até o final do ano que vem, que é quando dura o seu contrato de eleição, beleza? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu tô curioso para saber. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do Marco Antônio, ele que muitos de vocês me perguntou o que o Cruzeiro tem feito com ele, porque ele não aparece na lista de relacionados há um bom tempo, e até eu fui dar uma pesquisada para entender um pouco mais. Ele que teve aquela campanha para ele e o Paulo continuar aqui no Cruzeiro, quando a Raposa meio que colocou eles naquela lista de dispensa para ser emprestados.
Passou ali uma semana, ele foi relacionado para um jogo, jogou apenas um jogo nesse ano, não foi naquela oportunidade que ele esteve no banco de reservas. E assim, tem mais do que 2 semanas que ele está treinando na Toca da Raposa e sequer foi cogitado para ser relacionado. Só para contextualizar, quando ele voltou, ficou no banco de reservas na partida pela terceira rodada da Série B. Ele pegou corona junto, ele e o Raul Cáceres, e ficou 2 semanas fora da Toca da Raposa. Mas assim, já se passaram 16 dias e outras 4 partidas na Série B e ele não teve nenhuma oportunidade no banco de reservas, beleza? Como eu disse para vocês, jogador de apenas 20 anos, o Cruzeiro não tem aproveitado ele. Essa opção de meio campista agora que, pelo visto, vai ficar mais entre o Marcinho, o Giovani e a terceira opção, Claudinho. Então assim, se for continuar desse jeito, eu acho até melhor emprestar o Marco Antônio do que continuar aqui, somente ele no time profissional, treinando e nem tendo chances, por exemplo, no Sub-20, que ele ainda pode disputar, sem sombra de dúvidas, essa categoria, beleza? Ano passado foram 7 partidas na equipe profissional, também 6 dessas somente no estadual, na Série B não foi aproveitado, e nesse ano apenas uma partida, contando estadual e Brasileirão, beleza? Então você acha que ele tem que ter mais chances ou ele tem que ser emprestado, até porque para ganhar um pouco mais de rodagem e experiência. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Matheus Pereira, onde no vídeo de ontem pela manhã eu coloquei 3 jogadores que poderiam estar insatisfeitos aqui no Cruzeiro. O Guilherme Bisoli é um que, sem dúvidas, principalmente depois de não ter sido relacionado para essa partida, deve ter uma chance gigantesca dele sair, beleza? Principalmente porque ele está com salários atrasados, saiu como reserva do Atlético Paranaense para ser reserva do Cruzeiro. Não sei se isso vai durar muito tempo e é o segundo jogo consecutivo que ele não é relacionado. Enfim, o Matheus Pereira, muitos de vocês me perguntaram a respeito daquela proposta do Internacional, que tinha até mesmo interesse do Inter. O próprio empresário do Matheus Pereira confirmou essa notícia, que não foi assim uma proposta oficial formalizada pelo Cruzeiro, mas o Inter vinha sondando a sua situação. E só para vocês terem uma ideia, foi naquela época foi especulado alguns jogadores aqui no Cruzeiro, como por exemplo o Rodrigo Lindoso e o Marcos Guilherme, que poderia estar envolvido na troca, mais um valor em dinheiro e um percentual de venda futura. Não seria um mau negócio, até porque o Marcos Guilherme foi para o Santos, tem menos do que 10 partidas por lá, já marcou 6 gols e está em uma fase muito boa, tá? Mas assim, não tem nenhuma proposta pelo jogador, já teve interesse de outros clubes de Portugal em meados de julho do ano passado, mas também não concretizou, até porque seria um valor bem menor do que o Cruzeiro poderia aceitar hoje. Realmente, ele não tem feito bons jogos, no setor ofensivo ele tem penado bastante. O Matheus Pereira, que já teve um início de temporada passada muito boa, caiu um pouco esse ano, enfim. Tem que ver se ele realmente vai continuar jogando nesse esquema igual com o Felipe Augusto mais pela esquerda, e o reserva imediato tem sido o Jean Vitor e não mais o Matheus Pereira. Então tem que ver qual vai ser essa situação. E para vocês terem uma ideia, o Internacional realmente estava atrás de um lateral esquerdo, tanto que contratou o lateral Paulo Vitor, que estava no Botafogo, lateral esquerdo, 20 anos de idade, mesma idade do Matheus Pereira, e pelo Internacional já foi um jogo. Ele que estava no Botafogo e fez 18 partidas na equipe, contando Série B e também o estadual. Matheus Pereira nesse ano foram 23 partidas, nenhum gol marcado, e ano passado 25 jogos, todos na Série B e um gol. E vocês acham que o Matheus Pereira tem que sair até para conseguir um caixa a mais para o Cruzeiro, ou continuar aqui na Raposa para ter chances de valorizar e ser vendido futuramente? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no lado direito, onde eu falo a respeito assim no caso de 3 jogadores que poderiam estar deixando o Cruzeiro bem insatisfeitos. Vou deixar aqui no lado direito. E também no lado esquerdo, onde eu falo mais a respeito do Léo Portela, desse tweet dele, onde alguns empresários poderiam estar interessados em assumir a Raposa, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!